Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Sindicast. Esse é o episódio com o Bruno Pedralva. Eu tô vendo aqui no início desse vídeo só para trazer uma observação para vocês, tá? Como vocês podem ver, essa linda voz que vos fala é o nosso novo equipamento aqui no sindicato. Agora a gente tá com 2 microfones. E por que que eu tô vendo aqui no começo desse vídeo falar isso? Durante o episódio do Bruno, ele foi o nosso sortudo a estrear os equipamentos, mas também foi o azarado porque a gente não tinha testado ele. Então, explicando aqui no começo, a gente não teve tempo, porque foi um dia muito corrido no dia da gravação, tanto para o Luciano quanto para o Bruno, e para mim também, que estava trabalhando ali com o Luciano no conselho. Então, a gente não teve tempo de testar os equipamentos novos. E o áudio acabou ficando não tão legal. Eu não tive tempo de configurá-los. Aí, só tô passando aqui no começo para explicar para vocês que o áudio não vai estar com aquela qualidade que vocês estão acostumados, porém, tá audível. As partes que ficou meio confuso, eu coloquei uma legenda, confuso para ouvir no caso, tá bom? Então, só passando aqui para dar essa observação, agradeço a compreensão de todos vocês e aproveitem mais um episódio do Sindicast com o pré-candidato Bruno Pedralva. Muito obrigado. Pessoal, como prometido, né, no Centro de Informa, então agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério. Como eu falei para vocês, o Sindicast ele é para quê? A gente traz os servidores públicos para falar um pouquinho da sua vida, para falar um pouquinho da vida dele pessoal e da vida dele dentro da instituição que é a Prefeitura Municipal. Esse aqui é um espaço aberto para todo mundo, é um espaço apolítico, né? Então a gente está trazendo pessoas aqui que têm grande relevância aí no Estado, também na nossa região e também na nossa cidade. E hoje não podia ser diferente. Começamos com o Gabriel, né, o Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo de Minas, e hoje eu estou aqui com um pré-candidato a deputado estadual, e ele já é um político bem, assim, trabalhador, vamos falar assim, né? Ele trabalha aí com a saúde, acabou de participar, está aqui, ó, acabamos de sair da plenária municipal de saúde aí, que foi muito bacana, contribuiu muito com os debates. Eu estou aqui com meu amigo, parceiro, irmão de luta, de trabalho, também servidor público, Bruno Pedralva. Vou deixar ele se apresentar para vocês verem. O cara é carisma puro. Brunão, seja bem-vindo ao nosso Sindicast, que é o podcast aqui do Sindicato de Servidores Públicos. E você também é um servidor público. E um servidor lá também de Belo Horizonte, que você é vereador, né? Então você é o servidor da população. E servidor de carreira também. Sou vereador dos servidores da saúde e da luta dos sindicatos lá de Belo. E fique à vontade, que aqui é mais um bate-papo, tá bom? Então, vou deixar você se apresentar e depois nós vamos para umas perguntas que acabaram de chegar para mim aqui. Eu não sei o que eu vou te perguntar, e não sei se você vai me responder ou o que você vai responder. Então, fique à vontade com vocês, ao vivo e a cores, Bruno Pedralva. Assim que é bom. Tudo muito original e espontâneo. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem estiver assistindo, independente do horário, meu nome é Bruno. Eu sou de Petralva, aqui pertinho de Caxambu, Luciano, uma cidade irmã de Caxambu. E estou encantado de conhecer a sua luta com mais profundidade aqui no sindicato, no conselho. A gente já tinha notícias, já conversávamos, e agora conhecer essa estrutura e todo o seu trabalho. Você é uma liderança muito genuína, muito carismática, agregadora, e eu não tenho dúvida de luta e comprometida em melhorar a vida dos servidores, das servidoras e do povo aqui de Caxambu. Dizer para você, né, eu saí dessa cidadezinha pequenininha aqui de Sul de Minas, fui estudar lá em Belo Horizonte e me encantei, Luciano, primeiro pelo SUS, né? Sou trabalhador do SUS, e segundo pelo serviço público como um todo e pela luta pelos servidores, pela saúde, pelo serviço público de modo geral, porque estou vereador em Belo Horizonte, mas estou vereador porque os servidores da Prefeitura de BH falaram: nós precisamos de um representante no parlamento. E escolheram que eu devia ser esse nome, e a gente agarrou nessa ideia, junto com ele, junto com o sindicato, o irmão do Sindicaixa, que é o Sindibel, né, que é o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, e a gente está lá nessa pegada. Então, tá aqui com você nesse podcast é bom, porque eu volto às origens, não só na minha região, mas também da luta originária, que é a luta em defesa dos servidores. E pessoal, eu estive lá no encontro, né, estadual, pela 18ª Conferência Nacional. Esse homem, sabe o que ele fez comigo? Me colocou na avenida ali, foi a avenida, né? Qual que era aquela avenida que nós estávamos fazendo uma militância lá pro SAMU? Foi na Avenida Afonso Pena. Afonso Pena. A gente chegou e falou assim: vem cá, aqui, pega o microfone e fala alguma coisa aí em defesa do SAMU. E a gente, quando fala de SAMU, a gente é defender vida. Então a gente tem que dar todo o valor, todo o reconhecimento para esses profissionais, né, para esses médicos
que salvam vidas, e é muito importante. Que eu fiquei muito feliz, falei assim, nossa, será que eu falei alguma coisa errada? Mas assim, foi bacana. E a luta do Bruno, vocês vão conhecer depois. Nós vamos passar aí um videozinho bem rápido antes dessa nossa entrevista, que você vai conhecer melhor a vida do Bruno. Ele é um cara, como eu falei para vocês, é carismático, é trabalhador, é gente como a gente daqui do chão, sim, chão de fábrica mesmo, sabe? E ele é um cara que eu falo para vocês, incansavelmente, trabalha em prol da saúde daqueles que são os menos favorecidos, né? Os que não são escutados, os que não caem na invisibilidade de muitos governantes. Mas esse homem aqui faz eles aparecer, faz eles ser ouvidos. Isso que é muito importante. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Ô Bruno, eu quero fazer essa abertura de perguntas com você, não é uma sabatina não, tá? Tá bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua história e decisão, tá bom? Eu vou ler aqui, então, gente, para mim não perder, porque minha vida essa semana foi muito tumultuada. E quem está acompanhando pelo sindicato aí, inclusive, informa sabe como que foi. Eu recebi isso aqui, acho que foi hoje à noite, não sei. Mas vamos lá. Brunão, você é médico de família, já foi presidente do Conselho Municipal de Saúde e atualmente é vereador em PH. O que motivou a deixar a carreira de médico e sindicalista para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Que é uma eleição que, ó, você tem que andar. Que Minas são muitas. Com certeza. Primeiro dizer que eu não larguei a carreira de médico, eu continuo. Estou com o pezinho da luta política no parlamento, mas eu continuo como médico, dando plantão numa UPA em Belo Horizonte, inclusive junto com meus colegas lutando para construir uma nova UPA, porque a estrutura está muito ruim, a UPA na região da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E também eu estou na disputa parlamentar por um pedido dos meus colegas servidores, por um pedido dos trabalhadores da saúde, mas também da administração geral, da assistência social, da educação da cidade, que a gente percebeu, Luciano, que a gente faz um trabalho, né, em nome do povo, mas o nosso salário, a nossa carreira e muitas questões relacionadas às condições de trabalho, ao financiamento das políticas públicas, passa pela Câmara, passa pela Assembleia. Então nós precisamos de gente nossa lá. Porque, afinal de contas, nós podemos ficar dependendo, né, dos outros para falar por nós. Nós temos que falar. Então, o espírito da nossa candidatura a vereador e da pré-candidatura a deputado estadual é essa. É uma voz em defesa do SUS, uma voz em defesa dos servidores, uma voz em defesa da justiça social. Isso é importante. Eu estou olhando aqui na informação do ano passado, em 2020 você foi suplente, né, com 3.649 votos. Se fosse aqui, você já era prefeito em Caxambi. Acho que até em Pedralva, né? E aí, em 2024, você foi reeleito, né? Com 10.870 votos. Ou seja, você fez um trabalho muito grande e chegou a possibilitar isso. Até o próprio Conselho de Saúde fez uma forcinha para você ser o pré-candidato a deputado estadual, né? Porque você tem militado muito, muito por isso. E me fala uma coisa, de 3.649 votos que você teve em 2020 para 10.870, qual que foi o significativo que você enxerga nessa sua carreira que chegou você a ter esse boom? Bom, a gente assumiu o mandato na Câmara Municipal de BH em fevereiro de 2023. E a eleição foi em outubro de 2024. Então foi basicamente 1 ano e 7 meses, 8 meses de mandato. Eu acho que o grande segredo foi o seguinte: primeiro, representar quem não tinha voz na Câmara, os profissionais de saúde, os trabalhadores e servidores públicos, e também a luta social da cidade, que infelizmente não tinha muito espaço lá na Câmara Municipal. O segundo é fazer de uma forma coletiva, Luciano, como você faz aqui, né? A gente não resolve as coisas sozinho, a gente constrói junto. Então a gente compôs lá uma coordenação política que tem um ACS, que é representante lá, uma ACS. Nós temos lá também um enfermeiro que está com a gente. Nós temos lá uma professora de uma creche. Nós temos lá o Ederson, que é conselheiro de saúde. Nós temos o representante técnico de enfermagem. Então, a ideia é da gente ter um mandato que possa ser não só do Bruno Pedralva, mas um mandato que é coletivo da luta social, para representar, como eu disse, quem cuida da cidade. Nosso lema é esse: é lutar e cuidar de BH e cuidar de quem cuida. Porque, afinal de contas,
como eu disse, né? Se a gente depender só dos outros, né? A gente não vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, esse é um espírito importante. E segundo, eu acho que na política, né? Falta brilho nos olhos, né, Luciano? Falta a gente dizer que a política está lá não para resolver o meu problema de vida. Graças a Deus eu tenho uma profissão, né, sou concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, sou trabalhador do SUS, da Prefeitura, então não dependo daquilo para viver. Né? Eu estou lá porque eu gosto e eu estou lá porque eu acho que a gente tem uma missão, que é mudar a realidade. E esse é o espírito, né, da construção política de verdade. Não estou lá para ganhar dinheiro, para me enriquecer. Eu estou lá para junto com meus companheiros, com as minhas companheiras, fazer transformação, fazer luta, potencializar os sindicatos, potencializar os movimentos, potencializar o Conselho de Saúde. Então, para você ter uma ideia, Luciano, tudo que a gente faz lá, eu chamo o sindicato para estar junto, eu chamo o Conselho de Saúde, e uma das pautas que a gente fez, inclusive, depois eu quero compartilhar com você, é justamente essa. Eu estou com o mandato, mas o mandato está a serviço do sindicato, está a serviço do Conselho, está a serviço do povo. Você falou uma frase aí de BH, como é que é? Você Lutar e cuidar de BH. E lutar cuidar de quem cuida. e cuidar de quem cuida. Você vai ter que mudar. Caso você for eleito, né? Lutar do Estado, né? De Minas e cuidar, né? Essa foi a nossa experiência. Né? Exato. Nós estamos construindo, né, essa pré-candidatura, porque a candidatura é só depois da convenção partidária, da oficialização, né? Mas é uma pré-candidatura que a gente está construindo nesse espírito de que Minas pode mais e a gente também quer cuidar de Minas Gerais. E, afinal de contas, nosso estado, com toda a sua diversidade, ele também não tem hoje, se você olhar, um deputado que é da saúde. Quem que é? Não tem. Então, nós precisamos de um deputado, de uma deputada, né, de um deputado, né, no caso da nossa pré-candidatura, para ter como prioridade a defesa da saúde. Claro, quem defende a saúde, o SUS, defende os servidores, defende a justiça social. Certo? E, pessoal, lembrando vocês é o seguinte: aqui nós somos apolítico, a gente conversa, a gente estuda sobre política, e é bom você também estudar. Esses candidatos, todos os candidatos que estão aí nessa corrida, tanto para presidente, para governador, para senador, para deputado, é bom vocês estudarem. A gente estuda muitas pessoas com quem a gente traz, com quem a gente convive, com quem a gente traz também, porque é importante, né, bom? A gente fazer esse. Os pré-candidatos. Os pré-candidatos, verdade, bem falado. A gente estuda bem para poder ver como que é e depois ouvir ele na televisão, ver também, né? Ouvir e ver. E aí a gente fala assim, poxa, esse cara merece meu voto. Aí depois votou, mas cobra, não deixa de cobrar não. E a gente, nessas pesquisas todas que a gente faz, eu gosto muito de fazer essas pesquisas, a gente vê que você é muito voltado, né, para o trabalho do MST. Não é verdade? Você defende muito eles ali. E o seu mandato, ele é muito descrito como coletivo popular, em colaboração não só ao movimento MST, mas como você acabou de dizer, através também da própria saúde do Estado, né, a saúde nacional, que é o SUS. Fala um pouquinho para nós sobre essa parte, como você desse coletivo popular dentro dos sindicatos, dentro do MST, dentro do próprio SUS, dos conselhos, né? Fala um pouquinho para a gente como é que você lidar com tudo isso dentro da Câmara de Vereadores e como você vai querer lidar com isso dentro da Assembleia. Não sei se você vai ser muitos, vai encontrar muitos companheiros com esse mesmo perfil. Pois é. O que a gente foi percebendo, Luciano? Primeiro, assim, ao longo da minha vida como médico, desde a época da faculdade, eu fui percebendo que saúde, Luciano, não é só médico e remédio, né? Tem muita coisa que influencia diretamente a saúde da pessoa. Por exemplo, comer com qualidade. Hoje em dia, se você vai ao supermercado nas grandes cidades, você só acha comida ruim, comida industrializada, com muito açúcar, com muito sal. Isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Igualmente, por exemplo, as injustiças sociais. A pessoa que ganha muito mal, que não tem uma renda, Luciano, ela morre mais cedo, porque não consegue viver com qualidade e nem, né, muitas vezes as doenças têm um peso muito maior. Igualmente, uma mulher não está vítima de violência contra a mulher, né? O racismo ele mata, a gente vê aí agressões físicas, às vezes pessoas assassinadas por motivação racial. Enfim, a gente foi entendendo, né, a homofobia, a LGBTfobia, tudo isso tem a ver com saúde. E o Movimento Sem Terra é uma referência para mim, mas para todo o mundo, de movimento social que organiza as pessoas por um direito, que é o direito à terra, né? Ah, mas é a propriedade privada. A Constituição do Brasil deixa muito claro, Luciano.
A propriedade privada ela é justa, existe esse direito, mas o dono daquela propriedade privada ele tem que garantir o cumprimento da função social. E uma coisa que está estabelecida na Constituição é a função social da terra. Então, digo para você, conheço vários acampamentos, assentamentos da MST, que são muito queridos pela sua cidade. Por exemplo, Campo do Meio, aqui, né, pertinho de nós. O povo lá, você chega em Campo do Meio e pergunta ao MST, todo mundo adora, porque o MST é que abastece as feiras da cidade. O povo come comida sem agrotóxico, né, comer um café orgânico, né, ter acesso, por exemplo, né, a alimentos, verduras, laticínio, tudo isso que é o MST que abastece a cidade. Igualmente, Felisburgo, o povo de Felisburgo é apaixonado por movimentos sem terra, porque o MST é parte da cidade de uma forma muito bonita. Então, a gente defende que a reforma agrária é saúde, a gente defender a reforma agrária, defender, né, a educação como direito, defender essas políticas sociais, a gente vive bem. Né? A gente vê, por exemplo, que às vezes, né, gente que defende só grandes empresários, interesses, né, americanos, privados, né, muitas vezes a pessoa está interessada só no lucro, mas estamos interessados no social, nós queremos que as pessoas cresçam, né, com justiça, com trabalho, com honestidade e principalmente repartindo o pão, não comendo pão sozinho. Sim, tá certo. E às vezes as pessoas distorcem muito sobre o pessoal da MST, né, desse movimento. E você falando aí, é um movimento muito político e muito organizado, em prol de saúde, de coletividade, de produção. Isso é muito importante. As pessoas têm que passar a conhecer um pouco mais sobre essas referências, né? Às vezes o que vem errado e absorve de uma forma errada, né? Com certeza, pra vocês terem uma ideia, a MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. A MST, em Minas Gerais, hoje está produzindo um café, que é o café Guaí, aquela região de Campo do Meio, Campos Gerais, que é um café premiado. Essa semana vai ter festa da colheita lá, recorde de produção. Então, assim, a reforma agrária que dá certo, as pessoas estão produzindo, estão vivendo com dignidade. E claro, né, assim, infelizmente a grande mídia não faz propaganda do MST, né? A MST, a propaganda do MST é o alimento que produz. Eu sou prova de que é um alimento de qualidade e um alimento que traz muito mais saúde do que você ficar comprando coisa no supermercado com agrotóxico, com açúcar, com sal. Eu acho que depois dessa explicação sua, o pessoal vai dar uma outra visão desse movimento aí, que é muito importante. E é bom ter um representante para poder falar sobre essa massa, né, sobre esse povo que gosta, que ama a terra e faz dela o seu sustento. Acho que é muito importante. Vamos passar para o nosso bloco 2 aqui, nosso posicionamento 2 aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político nacional. Né? Você é membro do Partido dos Trabalhadores, o PT, e mantém um discurso forte contra a direita, mencionando nomes como o Bruno Engler, Mauro Tramonte como adversários. E qual que é o seu posicionamento no cenário político de Minas Gerais atualmente? Bom, muito importante a gente lembrar que o que a gente viveu no Brasil, Luciano, nesses últimos 10 anos, desde do golpe contra a presidenta Dilma, e na minha opinião foi golpe, porque não tinha justificativa jurídica para tirar a Dilma, a conjuntura não estava boa, mas não teve pedalada, não teve nada que justificasse. Tanto é que ela não foi condenada na justiça, ela foi condenada politicamente num parlamento que queria tirar a Dilma para fazer o quê? Destruir as políticas sociais que os governos da Dilma e do Lula construíram. Estou falando do que, gente? Vocês, quem está me escutando, valorização do salário mínimo. Quando o Temer assumiu e depois o Bolsonaro, o salário mínimo não aumentava, não. Era no máximo a inflação. O Lula e a Dilma estavam garantindo um aumento real ao salário mínimo. A pessoa que ganha o salário mínimo poder melhorar de vida e diminuir a desigualdade social. Então agora o salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. Segundo, gente, política social e econômica para fazer o Brasil crescer. O Temer e o Bolsonaro, eles ficavam só deixando os juros muito altos, né? E não garantiam investimento público, por exemplo, não tinha PAC para fazer obras de crescimento, né? De desenvolvimento da infraestrutura, das estradas, de equipamentos públicos. O que aconteceu com a nossa economia? Frangada, a economia não crescia. Né? E não gerava emprego, então não gerava renda. E eles foram fazer o quê? Terceiro ponto, cortar, Luciano, das políticas sociais, da saúde, da educação e da assistência. Na saúde,
todo mundo se lembra, os municípios entraram numa crise, Luciano, porque não tinha dinheiro para nada. Eles aprovaram uma emenda na Constituição dizendo que o orçamento da saúde, da educação e da assistência ia crescer no máximo a inflação do ano anterior, era do tal do teto dos gastos. Quem acompanha a política há de lembrar dessa emenda constitucional, dessa mudança que eles fizeram na Constituição. O resultado do nosso SUS perdeu 70 bilhões de reais de 2017 até 2022, né? No último ano lá, 2023, perdão, no último ano do governo Bolsonaro. O que aconteceu, Luciano? Desculpa, 2022, o último ano do governo Bolsonaro. Quando ele ganhou para presidente, já na transição, ele acabou com essa teto dos gastos. E ao invés de botar um teto, ele botou um piso. Então agora o governo federal, e eu digo para você, depois de 30 anos de luta, o governo federal passou a ser obrigado a botar um mínimo em saúde. O município tem que botar no mínimo 12, aliás, no mínimo 15, o estado no mínimo 12, agora o governo federal também tem que botar no mínimo 15% das receitas em saúde. Isso foi uma conquista nossa, algo que o governo Lula permitiu. E também dizer assim, todo mundo acompanha também a vida real, o que o bolsonarismo fez com a gente dividindo as famílias, violência política, né? Quem pensa diferente é inimigo, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que ter o diálogo, respeitar as diferenças. Então eu acho que nós precisamos reconstruir o Brasil e reconstruir com democracia, com crescimento econômico e com justiça social. E hoje quem consegue fazer isso é o nosso presidente Lula, por isso que nós estamos firme e forte com Lula. E no Estado? E no Estado de Minas Gerais? Pois é, no Estado de Minas eu não tenho dúvida que hoje quem governa o Estado, o Zema e o Simões, são filhotes de Bolsonaro, capachos de Bolsonaro da extrema-direita, e fazem parte desse mesmo projeto político que eu disse para vocês, que é de apoiar empresário, né, e não apoiar o povo, que é de desenvolver, não para distribuir renda, mas desenvolver só para ganhar mais dinheiro. Exemplo concreto, o Zema reajustou o salário dele 300%, e o salário do servidor público? Defasado demais. Defasado, nem a inflação o Zema recompôs, não é isso? Segundo, quase 130 bilhões de reais de isenções fiscais para empresas. E na hora que você vai cobrar, mas Zema, quem que você está ajudando com isenção fiscal? Não pode revelar. Ele colocou sigilo no dinheiro que ele garante, que ele dá, digamos assim, né? Porque isenção fiscal é de empresas. A gente sabe que tem muita empresa que apoia ele nas eleições, como por exemplo a Localiza. Então, olha que sacanagem. Para os deles, tudo, né? Mas para o povo, nada. Então, eu acho que a gente tem a missão, sim, de derrotar esse projeto, né? Do Zema, né, do Matheus Simões e da extrema-direita em Minas Gerais. Eu estou com muita esperança que a gente consiga fazer uma grande união do campo democrático, né, a esquerda com o centro, mesmo com a direita que não é bolsonarista, para a gente poder vencer as eleições aqui no estado, né? Nós temos várias candidaturas significativas do Gabriel, né, do Calil, do Jarbas, e o meu sonho é que a gente consiga unificar todo mundo para vencer essas eleições. E neste momento, inclusive, estão acontecendo as articulações aí para ver como é que vai ficar, mas eu estou com muita esperança que a gente não vai deixar a extrema-direita vencer em Minas, até porque eles estão rachados, né? A gente tem lá o Cleitinho, tem o Matheus Simões, então eu vou trabalhar para a gente eleger alguém que não seja bolsonarista em Minas Gerais para caminhar junto com o Lula dentro desse espírito. Justiça social, crescimento econômico e democracia em Minas Gerais. Essas conjunturas têm que acontecer para dar governabilidade, né? E fazer com que todo mundo seja ouvido e todas as demandas sejam atendidas, né? Porque se ficar nessa polarização, eu não gosto dessa polarização. Eu acho que isso impede ou trava a pessoa de pensar e de querer votar em outra pessoa, ou de querer tentar conhecer a outra pessoa. Eu acho que essa polarização ela só veio para dar um retrocesso na democracia. Eu não sou muito fã dessa polarização, por isso que eu sou muito... A gente brinca, né? Que a gente é muito multiverso. A gente é muito apolítico, a gente conversa com todos, quer que todos venham aqui, senta nesse podcast aqui, conversa com a gente,
fala de seus depoimentos, fala do seu partido, fala dos seus candidatos. Isso é muito importante. Isso é democracia, né, Luciano? É democracia. É, a gente escutar todo mundo, é isso que a gente acredita. Sim. E, Bruno, o seu nome, né, está associado diretamente ao presidente Lula, como a gente já começou aqui, e ao campo progressista. Você vê mais como um representante do governo federal em Minas ou como uma voz independente dentro do partido? Então, meu papel é representar, como eu disse, o SUS, os profissionais de saúde, os servidores públicos, os movimentos sociais, né? Esse é o espírito fundamental. E claro, né, para defender tudo isso, a gente não tem dúvida que neste momento o governo federal é um aliado. Claro que não está, né, o governo Lula é um aliado, não está isento dos seus erros, né? Então, para você ter uma ideia, a gente conseguiu, com a ajuda do governo Lula, Luciano, alguns avanços importantes. Por exemplo, o reajuste do piso dos professores, né, que cresceu mais do que a inflação, e nós estamos lutando para que todos os profissionais da educação também tenham direito ao piso. Nós conseguimos uma vitória muito importante para os enfermeiros, que foi o pagamento do piso salarial nacional deles também. Que o governo Bolsonaro aprovou, né, no Congresso, não foi nem o governo, nós aprovamos, né, com muita luta, na época de Bolsonaro, mas o Bolsonaro não queria pagar, não tinha dinheiro, falou que não ia pagar. Quem garantiu o pagamento foi Lula. Lula se organizou, graças, inclusive, como eu disse para vocês, a derrubada da emenda do teto dos gastos. Se tivesse aquela trava lá no crescimento do orçamento da União, não ia ter piso para o profissional de enfermagem. E também, no caso dos ACS e ACS, né, um piso de 2 salários mínimos que está sendo pago direitinho, o IFA, enfim, tem uma série de questões que a gente conseguiu. E o governo Lula, da saúde em especial, ele tem tido 2 entregas muito importantes. Primeiro é a retomada do crescimento das equipes de saúde da família, porque não conseguia mais credenciar a equipe, porque o Ministério falava que não tinha dinheiro. Agora o Ministério está credenciando Belo Horizonte, para você ter uma ideia, a gente ficou 13 anos com 580, 590 equipes e não aumentava mais. E a população crescendo, as equipes superlotadas, graças ao Lula, a luta nossa, no nosso mandato, com os conselhos de Belo Horizonte, com o sindicato, nós conseguimos chegar lá no Lula, no Padilha, e o Lula topou, mandou mais 42 equipes para Belo Horizonte de saúde da família. E a segunda entrega importante é o Mais Especialistas, né? O Agora Tem Especialistas, que está ajudando a reduzir a fila, garantindo mais exames, né, para fazer as consultas especializadas, que é um grande gargalo do sistema público de saúde. Sem contar, na minha opinião, Luciano, que precisa ressaltar de forma positiva, né, iniciativas como, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo foi beneficiado por isso. O que é isso? É de não cobrar imposto de quem ganha menos. Em contrapartida, cobrar de quem ganha mais de 50 mil por mês. Você sabia, Luciano, que quem ganha mais de 50 mil por mês de lucro, de dividendo de empresa, não pagava 1 centavo de imposto? E o cara que pagava 5 mil pagava lá imposto de renda, que absurdo. Graças ao governo Lula, né, a articulação que ele fez no Congresso, estamos com isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, uma vitória muito importante. E que eu também não podemos deixar de lembrar, né, essa política de justiça social, né, seja com o Bolsa Família, seja, né, com o apoio, por exemplo, ao jovem estudante, com o pé de meia, né, isso tudo ajuda, assim, a gente ter mais dignidade, sabe, as pessoas a viverem melhor. Tem muita discussão sobre isso, mas eu digo para vocês, como um médico da periferia, que acompanhei várias famílias que viviam assim, em situações de miséria, de pobreza, Bolsa Família, apoio social emergencial, salva vidas. É uma criança que acabou de nascer, que pode deixar de morrer, porque a família tem o dinheiro para comprar um leite, para comer melhor. Isso tudo é justiça, sabe? Então, por isso que eu estou dizendo para você que eu, com muito orgulho, estou do lado de quem luta no servidor. Eu não tenho dúvida que, nesse momento, quem é um aliado nosso, quem é o nosso representante na política brasileira, é Lula, é a esquerda, é o campo democrático, e não essa turma que quer bater continência na Trump, né, e sacanear o povo brasileiro. Luciano, antes da gente ir para a próxima pergunta, agradecer que, trouxe uma área para nós de Caxambu, que orgulho, que alegria. Estamos lá, deliciosa dessa cidade. O colega seu teve aqui, ele falou assim, vocês têm o privilégio de vir diferenciar para nós tomar água da própria cidade. Gabriel Azevedo. Exato. Ele esteve conosco aqui, tomou nossa água, apaixonou também na cidade, gostou muito. Querido Gabriel. Nós vamos falar aqui um pouquinho, eu já dei um spoiler para vocês sobre essa
polarização. Eu não gosto, sou contra, né? E eu acho que a pessoa tem que ter livre acesso a outros candidatos também, pensar e mais além, né, para poder estudar mais o seu candidato, conhecer outros candidatos, pré-candidatos, melhor dizendo, e depois decidir o seu voto. Né? Não ficar com aquele cabresto assim, só olhando para um lado e acabou. Não, a visão tem que ser ampla. E eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas para você, da seguinte forma. Com essa polarização da política, ela está em alta, correto? É possível você abordar essas questões de saúde pública sem arrastar, né? Sem ser arrastado para debates políticos extremos por conta dessa polarização? E a outra pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: para crescer aqui em Minas Gerais e alcançar a Assembleia, que é essa corrida que você vai entrar, você gosta fazendo ali vamos dizer assim, seu Cooper, né? Depois você vai dar seu sprint para poder correr quando sua candidatura for consolidada, né? Você planeja formar uma frente ampla com quais forças políticas? Nós temos aí em Belo Horizonte listados várias lideranças políticas, né? Várias frentes políticas também, federações, né? Que sempre tem suas bases políticas ali. E como que você vai trabalhar e como que você vai trazer esses aliados para você que tem o mesmo vínculo, o mesmo objetivo que o seu currículo, a sua história fala por si só? Bom, Luciano, vou começar pela segunda pergunta e fica até mais fácil responder a primeira. Primeiro, o espírito, né, do Bruno Pedralva estar na política não nasceu de um desejo meu, pessoal. Pelo contrário, como eu disse para vocês, graças a Deus eu tenho minha profissão, né? Tenho minha família, é até uma dedicação extraordinária, né? Assim, para mim, né? Estar na política, mas nasceu da necessidade, porque eu estava lá na periferia junto com meus companheiros trabalhando no posto de saúde, pessoal da assistência social, junto com a fiscalização, com a administração geral, pessoal das UPAs, dos hospitais de Belo Horizonte, e a gente olhava para a Câmara e não tinha um político para, por exemplo, defender insalubridade para nós. Não tinha um político para defender o abono do Covid, enquanto meus colegas estavam morrendo de Covid na linha de frente. Na hora que ia discutir reajuste de salário, a prefeitura mandava o projeto de lei, os vereadores ficavam enrolando para votar o projeto de lei e a gente sem ganhar o reajuste porque eles ficavam negociando coisas de interesse deles lá, tapar um buraco, ganhar um cargo. Então eles falam, acabou. Nós queremos ter uma força na política. Queremos ter o nosso representante para ter o pezinho lá no parlamento, porque nós somos uma parte da sociedade, mas uma parte muito importante, que é quem cuida da cidade, quem cuida, né, das pessoas, quem cuida das políticas públicas, quem faz as políticas públicas que não tinha representação. Então, o nosso campo de aliança é justamente esse. As forças políticas que estão somando com a gente, e eu falo para você, tem médico que é de direita que vota no Pedralva, embora o Pedralva seja do PT, por quê? Porque ele confia no trabalho do Bruno Pedralva, ele sabe que ele está lá defendendo o SUS, está defendendo as categorias da saúde, tem enfermeiro, tem ACS, tem assistente social, tem fisioterapeuta, tem o servidor da SLU, da limpeza urbana, tem o fiscal, tem o pessoal da assistência social e tem os militantes dos movimentos sociais. Por quê? Porque a gente tem certeza de que para a gente poder ter, por exemplo, né, uma política de saúde de qualidade, a luta do conselho é muito importante. O conselho é um aliado, né, dos profissionais, um aliado da sociedade. Para a gente ter, por exemplo, alimento saudável, nós precisamos aliar com os pequenos agricultores e com o sem terra para produzir alimentos saudáveis. Para a gente ter, por exemplo, direito à moradia, nós temos que ter. E as políticas, por exemplo, né, de construção de casa popular, precisa ter os movimentos de moradia, né? Enfim, esse é o espírito da nossa aliança, né, da nossa construção. Eu estou muito animado, porque eu sinto, sinceramente, que Minas Gerais, né, quando vê essa luta bonita que a gente faz, né, e reconhecer, porque eu tenho certeza que tem muita gente que percebe que a saúde de Minas precisa melhorar, né, a gente vai, né, tem aí os hospitais regionais, né, foram prometidos 6, né, o governo não entregou praticamente nenhum, só vai abrir o hospital de Divinópolis, graças ao Lula que foi lá inaugurar o hospital e botar dinheiro federal para pagar os trabalhadores da saúde. E lá em Teófilo Otoni, graças a uma filantropia, né, o Mário Pena que assumiu o hospital, se dependesse do governo estadual, não teria hospital aberto, funcionando.
em Belo Horizonte, eles estão fechando o hospital, fecharam o hospital, fazer cirurgia ortopédica, nós estamos na luta lá. E eu digo para você, qual é o leque de alianças que a gente faz na política? Primeiro ponto, nós vamos nos aliar com quem quiser lutar do nosso lado pelo que a gente acredita. É lutar para valorizar o servidor, é lutar para construir o SUS, a educação, as políticas públicas, nós estamos juntos. Exemplo concreto, Belo Horizonte, o prefeito queria demitir o pessoal do SAMU em plena emergência por doença respiratória. O que a gente fez? Nós fizemos um amplo movimento lá na Câmara e fizemos, inclusive, um manifesto de vereadores assinado por gente da direita e da esquerda. Dá um Google aí pra você ver, pesquisa na internet, demissão SAMU, vereadores de Belo Horizonte. Com a articulação minha, né, com a liderança nossa, que é a minha função, fazer a defesa, né, de serviços públicos, do SUS, do SAMU. Teve gente do PL, do PD, do PSOL, do PV, do PSD, todo mundo assinando, porque eles concordaram com nós. Inclusive, quem era base do chaçaco do prefeito, que assinou com nós, porque viu que era um absurdo. Isso foi muito importante, inclusive, para a gente vencer essa batalha, deixando claro que era o interesse de todos. Agora, digo para você, Luciano, também acho que a gente tem que superar essa história que a extrema-direita criou no Brasil, de dizer que quem defende a democracia, quem defende a justiça social é inimigo. Vocês viram o que aconteceu com o nosso querido Padre Zezinho? Que faz as músicas, uma música da família, por exemplo, abençoa, Senhor, a família. Os bolsonaristas começaram a falar que ele era comunista, porque ele falava dos pobres. Está sendo execrado nas redes sociais. Você acredita, moço? Meu pai, que faz um jornal em Pedralva, né, um jornalzinho humilde, meu pai, inclusive, é uma pessoa assim, mais conservadora, de direita, começou a criticar Bolsonaro por causa de vacina, chamaram meu pai de comunista lá na cidade. Então, esse povo é doido. Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é porque eu penso diferente de você que você é o meu inimigo. A gente pode discordar e continuar amigo, continuar dialogando. É isso que eu acredito na política. A gente tem mais fazer mais pontes do que muros, né? E esse é o espírito da nossa construção, assim. Claro, tendo como objetivo justiça social, crescimento com distribuição de renda, enfim, melhorar a vida das pessoas, garantir os direitos sociais fundamentais. Esse que é o espírito da nossa construção. E quem quiser somar com nós, pode ser de partido A, B ou C, pode ser de movimento X ou Y, de sindicato A, B ou C, topando em cuidar de Minas Gerais, lutar por justiça social, cola com a gente, nós vamos juntos. Bom, vamos passar para o terceiro plano agora. A gente vai falar um pouquinho sobre dívida e gestão fiscal. Tá bom? Minas Gerais, todo mundo sabe, a gente nós somos mineiros, a gente sempre vivencia isso nas redes sociais, também nos telejornais, que ela enfrenta uma dívida aí bilionária com a União, né? E como candidato da esquerda, você apoia a adesão ao regime de recuperação fiscal, o RRF, ou defende uma renegociação alternativa? Bom, nós precisamos renegociar a dívida de Minas, porque a dívida de Minas, gente, infelizmente, não tem como passar uma borracha, isso não existe, porque dívida é dívida, né? E ela foi contraída porque vários governos anteriores fizeram a dívida, quando o Zema chegou, ele parou de pagar a dívida mais do que duplicou. Então, o tamanho da dívida de Minas hoje é culpa do Zema, que não pagou a dívida. E isso fez com que a gente entrasse nessa situação fiscal que, se a gente não renegociar a dívida, nós vamos falir. Não vai ter dinheiro nem para pagar servidor, não vai ter dinheiro para garantir educação, saúde, polícia militar, assistência social no Estado. Segundo, o que o Zema e o Bolsonaro queriam era justamente o regime de recuperação fiscal, que ia representar o quê? Reajuste zero para os servidores durante 20 anos. Congelar o dinheiro da saúde, da segurança pública, da educação, fazer ajuste fiscal na conta do povo inteiro, dos servidores e das políticas públicas. Então nós somos tremendamente contra, né? Participamos dos movimentos, com vários sindicatos, vários parlamentares e partidos, para que a gente, né, ao contrário do que o Zema queria, né, aprovar na Assembleia o regime de recuperação fiscal, nós conseguimos barrar, né, com muita luta, e agora a gente precisa então fazer a renegociação da dívida dos estados. O Rodrigo Pacheco
junto com Lula, com Haddad, né, construiu uma possibilidade, né, de renegociação de dívidas, né, que já foi aprovado lá na Assembleia Legislativa, mas que ainda precisa caminhar, né, e seguir adiante para que a gente consiga respirar. Porque eu digo com o coração aberto, nós precisamos de pagar a dívida, mas precisamos não sufocar o povo mineiro, como queria o Zema, né, e o governo federal na época do Bolsonaro. Mano, ainda a gente falando nessa parte aí de receita, né? Vamos ver você ganhando, né? Primeiro, ganha não, você primeiro sai da pré-candidatura, é o candidato, né? A Assembleia lá, deputado estadual. Você é eleito, de repente você pega aí o Estado, né, com os cofres vazios. E aí eu te pergunto para você, você já falou aí que você valoriza, a gente sabe que você valoriza muito o trabalhador, o servidor, e muitos pensam assim, vamos cortar gastos diretamente do trabalhador, né? Aí outros, não, vamos também cortar gastos com a saúde, com a educação, né? Que muitos pensam isso, que pega nesse pedaço, que estamos gastando muito, não é gasto, é investimento. Saúde, educação, investimento. Eu acho que em todos os setores, né? Que move uma máquina política, não se gasta, sempre se investe. E eu pergunto para você o seguinte, como que você vai articular dentro ali da Assembleia e junto com o futuro governador aí, como que você vai articular essa busca para aumentar a arrecadação? E sempre assim, você vai revisar aí as isenções fiscais, por exemplo, aqui no estado de Minas? Sem dúvida, ó. Um exemplo que o Lula nos deu. Bolsonaro, Temer, queria só cortar. Não pode aumentar o salário mínimo, não pode dar reajuste para aposentado, não pode dar reajuste para servidores, não pode ter mais dinheiro para saúde, porque já está gastando demais. Eles só querem cortar a despesa. O Lula falou, eu vou aumentar a receita. De que jeito? Melhorando a economia do Brasil. Se a economia está boa, você tem mais emprego, você tem mais produção, você tem mais imposto, você tem mais consumo. E assim a gente vai num ciclo vicioso. A gente vai resolver os problemas da arrecadação com mais investimentos, com o desenvolvimento da economia que permite, como eu disse, mais arrecadação. Então você não precisa cortar a despesa desde que você consiga aumentar a receita. Receita de bolo, né? Para a gente poder garantir, né, os direitos sociais, fundamentalmente. Em Minas, não tem dúvida, uma das propostas que nós vamos levantar em Minas Gerais é imposto digno para a mineração. A mineração não paga imposto, quase nada. O CEFEM, que é a contribuição, né, de extração mineral, é ridícula. Nem se compara aos países do petróleo. Então, o que está acontecendo com o nosso país, mesmo depois aí de 300 anos que Tiradentes passou aqui, né? 200, quase 300 anos, né? Depois de Tiradentes, o povo mineiro ainda tem praticamente roubado as suas riquezas minerais. O nosso lítio, o nosso minério de ferro, né? O nosso níquel, nossa bauxita, está indo a preço de banana. Garantiu o lucro das grandes mineradoras. Muitas vezes controladas pelo capital internacional. Agora tem as terras raras lá em Foz de Caldas. Terra rara. Você sabe para que é, Luciano? Para fazer bateria de carro elétrico, para fazer bomba, para Trump fazer guerra. Então, é um mineral muito valioso e nós não podemos deixar a mineração roubar as nossas riquezas e deixar só destruição aqui. No mínimo, tem que ter uma contribuição, né, com maior dignidade para nós. Segundo, realmente, você já colocou a isenção fiscal. Nós vamos quebrar o sigilo, vamos lutar para não ter, né, sigilo mais essas isenções fiscais do Zema, para a gente avaliar uma por uma. O Localiza está ganhando isenção de imposto, Localiza, não sei se vocês sabem, as locadoras não pagam IPVA. E a gente, logo de cara, no IPVA caríssimo de Minas Gerais, mas o que a Localiza não paga IPVA? O que a Localiza está dando de retorno para Minas Gerais não paga IPVA? Então, se tiver isenção de imposto, tem que ter contrapartida social. Vai garantir emprego, vai garantir um salário digno dos seus trabalhadores, vai ajudar na saúde da região, vai ajudar na educação, vai ajudar a melhorar uma estrada, né? Pra você ter uma ideia, a gente, em regiões mineradoras, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vive na BR, essas estradas detonadas pela mineração. Detonadas, e a mineração não pode nem construir uma estrada
para que todo mundo possa usar. Então são ideias gerais que a gente está construindo para tirar Minas do buraco. E tirar Minas do buraco é cobrar da mineração, é garantir transparência, democracia e desenvolver nossa economia. Perfeito. Você, pelas pesquisas que a gente andou, você já fez muitas críticas, né, às políticas de austeridade, como um suicídio ético para o SUS. Isso significa que você descarta a venda, então, de ativos do Estado ou privatizações para salvar a dívida? Bom, primeiro, privatizar não é para resolver problema de dívida, gente. Porque a Copasa, por exemplo, foi privatizada. Copasa lucra por ano mais de R$ 1 bilhão. A CEMIG, por exemplo, é 4 bi de lucro. Você vai vender uma empresa lucrativa que pode ajudar, inclusive, a qualificar as receitas do Estado. Copasa que ia ser vendida a 3, 4 bi. Que é isso, é vergonhoso você vender, que nem aconteceu quando privatizaram a Vale, né? Vender a Vale 2 anos depois, 3 anos depois, o lucro da Vale, a gente tinha pagado a empresa, e agora tá aí, pra você ter uma ideia, o lucro da Vale é praticamente a receita inteira do Estado de Minas Gerais. Então a gente precisa entender que privatização é muito mais uma forma de afagar os interesses do mercado e dos empresários, amigos do governador, do que de desenvolvimento do Estado. Sem contar que, assim, olha o que aconteceu em São Paulo, né, com a Sabesp privatizada. Olha a qualidade da água em São Paulo. Todo mundo que me ouve aí que é de São Paulo, ou que conhece São Paulo, vai me dizer a situação da energia elétrica, né? Para o Rio, foi privatizado, o de São Paulo mesmo. Então, assim, privatização não melhora a qualidade, pelo contrário. O interesse deixa de ser a prestação do serviço e passa a ser o lucro. E isso não dá certo. A gente tem os exemplos das privatizações da saúde, né? Aqui na região, vocês têm algum serviço privatizado da saúde, Luciano? Pois é. Vou dizer para vocês. Contagem, lá pertinho de Belo Horizonte. As UPAs eram todas privatizadas. Resultado, a empresa privada, que era uma OS, começou a reclamar, falava que a prefeitura não passava o suficiente, não pagou o salário de médico, de enfermeiro, não pagava os insumos, uma crise danada. As UPAs lá estavam esfrangalhadas. A prefeitura diz que a culpa era da empresa, a empresa dizendo que a culpa era da prefeitura. De quem que é a responsabilidade? Quando terceiriza, a responsabilidade de quem? Não empurra para o outro. E no final das contas, quem paga a conta é o povo. Marília Campos fez o quê? Desprivatizou as UPAs de Contagem, passou de novo para o controle da prefeitura e agora não está funcionando as mil maravilhas, ainda tem muito que melhorar, mas nem se compara com o que estava acontecendo antes. Então não tem dúvida que a privatização só é boa para quem ganha dinheiro. E quem paga a conta é o povo, muitas vezes com serviços precários e não de qualidade. Perfeito. Qual seria a sua principal diferença na gestão fiscal em comparação com os governos anteriores, que também contaram com o PT em algumas ocasiões? Bom, eu acho que a principal diferença é essa que eu comentei, Luciano, que o PT ele não quer gastar mais do que ganha. Né? Olha aí o exemplo que foi os governos Lula para o Brasil. A gente pagou a dívida da FMI, a turma mais antiga lembra, né? Dívida com a FMI que consumia muito dos nossos recursos. Não existe mais dívida externa no Brasil, graças ao Lula que pagou a dívida. Ao contrário do Zema, que não paga a dívida com a União, o Lula pagou a dívida externa, com os países internacionais, com a FMI. Só que a gente não quer só gastar menos, nós queremos arrecadar mais. De que jeito? Desenvolver o Brasil, desenvolver a economia, gerando emprego, fazendo a obra girar. Essa é a diferença principal. Nós não queremos cortar direitos, nós queremos aumentar as receitas para fazer mais políticas de desenvolvimento com justiça social. Você falou da Copasa, privatização, né? Sendo você do PT e vindo de movimento sindical, você é abertamente com a privatização, né? E você falou da Copasa aí, que você é completamente contrário à venda, que isso pode precarizar o trabalho e o serviço que é oferecido à população, né? E como assegurar que o interior de Minas, que hoje já enfrenta esse problema de falta d'água, de esgoto,
não seja prejudicado como uma possível gestão privada? Ó, primeiro, a gente tem esperança, Luciano, que o Tribunal de Contas, que a Justiça impeça a privatização da Copasa. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe, água e saneamento não é responsabilidade do Estado de Minas, é responsabilidade dos municípios. Tem município que tem SAI, né, Serviço de Água e Esgoto próprio. Pedralva, quando eu era menino, tinha um serviço próprio de água e esgoto. O município pode conceder, ele faz uma concessão à Copasa, para a Copasa explorar a água e esgoto daquele município, né, de fazer a gestão de exploração de água e esgoto. O Zema vendeu o que não é dele. É como se ele vendesse uma empresa que é do vizinho, que é de outro empresário. É isso que aconteceu. Então a gente tem esperança, sem contar, né, as falcatruas que eles fizeram para privatizar a Copasa. Duas delas chamaram mais atenção, né, Luciano? Uma primeira é que eles perseguiram e os deputados estaduais botaram inteligência para perseguir e pressionar os deputados estaduais. E na hora da votação foi fraude, né? Faltava um voto para passar a privatização. Um deputado estava no banheiro, estava fora, não estava lá no plenário, acabou a votação. Depois que a votação já tinha acabado, o cara chegou correndo lá para votar. Então, permitiram que ele votasse depois do encerramento, né? Imagina, na Assembleia do Sindicato, nós não deixamos isso acontecer. Na Assembleia Legislativa, fizeram isso para prejudicar o povo e privatizar a Copasa. E uma segunda grande injustiça que aconteceu foi que o presidente do Conselho de Administração da Copasa, ele comandando, né, todo o processo de privatização, logo depois que passou na Assembleia, estoura um grande esquemão de corrupção. Ele assume que pagava propinas para privatização de empresa pública quando ele trabalhava em outro estado. Então, assim, para mim são duas máculas nesse processo de privatização: corrupção e troca de favores. Então, nós estamos com esperança de barrar ainda a privatização da Copasa agora nessas eleições e barrar na justiça antes até das eleições, se possível. Agora, para a gente finalizar esse bloco, de maneira geral, você acredita mais em um Estado forte, né, ou na iniciativa privada como solução para desafios de infraestrutura, principalmente nos interiores, né? Porque às vezes o progresso, o desenvolvimento chega mais nas grandes cidades. Cidades do interior aqui do sul de Minas, interior do Noroeste, do Norte de Minas. Como que você vê essa situação, dessa maneira de um Estado forte, né? Essa iniciativa, como que você vê? Bom, primeiro, a iniciativa privada, né, ela é sempre muito bem-vinda, principalmente, né, que desde que ela vem acompanhada de responsabilidade social. E eu me inspiro muito, Luciano, em alguns exemplos de sociedade ou de Estado, de desenvolvimento, que estão, assim, ocorrendo para o mundo afora, né? Olha o que acontece na China, para vocês terem uma ideia. Na China, o povo chinês hoje tem, por exemplo, uma tremenda infraestrutura de transporte, de trens, de rodovias, produzindo carro elétrico de ponta, produzindo tecnologia celular moderna, com mais igualdade, com mais justiça social, sem grandes diferenças. O problema do lixo, dos rios, né? Você vai hoje nas grandes cidades, cidades até de médio porte, os rios estão todos canalizados. Lá não, eles estão recuperando os rios a ponto das pessoas estarem podendo nadar dentro dos rios. Estão transformando o lixo em matéria-prima para a indústria, fazendo reciclagem, né, e produção industrial a partir de lixo. Então, assim, eu acho que é um exemplo concreto que a gente tem de que a iniciativa privada, quando ela está junto com o interesse público coletivo, né, pode ganhar o dinheiro, nada contra, mas desde que isso seja organizado conforme interesse coletivo, não interesse privado. O que acontece hoje no Brasil é que, às vezes, um empresário, por exemplo, quer construir um prédio, e aí ele vai lá, compra um terreno, e às vezes aquele terreno é uma mata, é perto de um córrego,
uma área de proteção ambiental. Ele não está nem aí, ele vai lá, pressiona a prefeitura, pressiona os vereadores, muda a lei se for o caso, constrói o prédio dele, mas não faz um asfalto, não garante um transporte público de qualidade, não ajuda a ter metrô, porque aí é muito fácil, né? Vai lá ganhar o dinheiro dele, não dá contrapartida nenhuma para a sociedade. Então a gente defende sim a iniciativa privada, mas ela responsabilizada, né? E concatenada com os interesses daquela comunidade, daquele estado, daquele local, que isso é que é o desenvolvimento por justiça e por planejamento. Agora vamos mudar um pouquinho aqui para infraestrutura e desenvolvimento. Em Minas, você conhece bem, tem um histórico de estradas em péssimas, você acabou de falar aí, né, em péssimas condições, sendo de Itajubá, nobre vereador aí, BH, e você de isso, não, mas morando perto ali de Itajubá, né? Você sente Pedral ali de Itajubá, porque você sempre a gente passa por aquelas estradas. Itajubá faz parte da grande Pedral. Que legal. Você conhece bem a realidade do interior. Mesmo você estar trabalhando, né, sua vida toda feita em BH, mas você conhece bem a realidade, porque seus pais estão aqui ainda, e você sempre vem visitar eles. Qual é o plano viável para melhorar essa malha viária aqui na nossa região? E vamos pegar aqui, ó, na região metropolitana de BH. A mobilidade ela é caótica. Para você ver, nós temos uma malha viária para o interior que é ruim, para quem quer chegar aqui, e lá em BH a mobilidade é caótica. E como vereador, você já testemunhou de perto todo esse problema, né? Você já rebateu, reivindicou, já fez suas indicações. Qual seria a sua prioridade hoje para BH? É o metrô, BRT ou as grandes melhorias nos trânsitos lá? Bom, o primeiro ponto, assim, ó, eu nasci, cresci, fui criado, vivi até os 18 anos de idade em Pedral, no interior, e como todo ser mineiro, sou apaixonado por nossa região, por nosso estado, e não tenho dúvida que o interior tem que estar cada vez mais no centro, né, das atenções do nosso estado, que a gente não pode largar a mão de ninguém. Segundo, estou em Belo Horizonte, mas nunca deixei de estar, né, rodando o estado, os movimentos todos, mas sempre vindo aqui nos Minas, né, e vi de perto também, né, o desenvolvimento da nossa região, mas por outro lado também o esquecimento da nossa região em relação às estradas, né? Assim, o caminho de Pedral até Caxambu, por exemplo, você tem alguns buracos lá que se você não ficar atento, você cai no buraco, né? E não dá para dizer que isso é normal, porque afinal de contas, né? Nós estamos aqui no segundo colégio eleitoral do Brasil, né? Que é Minas Gerais. Então não temos dúvida que a gente tem que ter políticas para isso. Não é só privatizando estrada que você consegue recursos para fazer estrada. Você pode fazer empréstimo, você pode fazer parceria público-privada para conseguir recuperar a estrada. Isso tudo é necessário. Pode usar tecnologias para recuperar a estrada, como fazer fábrica de cimento, fazer fábrica de asfalto. China tem experiências tecnológicas muito interessantes, por exemplo, de asfalto permeável. Então, acho que são ideias que a gente precisa desenvolver para garantir mobilidade para todo o povo mineiro. Segundo, o transporte público, gente, ele não vai resolver o problema do transporte com cada um com o seu carrinho, né? A gente precisa desenvolver, seja ônibus, seja metrô, trem, que é isso que vai resolver. Terceiro, a nossa grande proposta, né, é o seguinte, fazer a exemplo do que outros países do mundo estão fazendo, que é a recuperação dos nossos trens de passageiro. Você sabe disso, né? Eu tenho aqui de São Lourenço, que ia para a Soledade, né? Que até hoje está lá, como uma peça de museu, né? Você tinha o trem que saía lá do Pedrão, de Itajubá, que ia até aquela região de Pouso Alegre. Por que não a gente recuperar os nossos trens de passageiro, inclusive para o interior? Nós estamos num movimento desse lá em Belo Horizonte, a gente está com esperança que a gente possa recuperar os trens, porque na realidade o que aconteceu das regiões do estado é que a mineração roubou o trem dos mineiros. O que sobrou de trilha e de trem, a mineração está usando para mandar minério para a China, para os Estados Unidos, né? Para exportar minério e não mais para transportar o povo mineiro. Então, eu defendo a retomada do trem para os mineiros. Perfeito.
E Bruno, como que é, assim, vamos dizer assim, fazer uma promoção e um desenvolvimento de verdade aqui na região, em regiões assim como no norte de Minas, em Jequitinhonha, que historicamente foram negligenciadas. Você tem uma fórmula para fazer esse desenvolvimento chegar lá, essa promoção, para chegar no norte de Minas ali? Eu acho que o principal desafio para as regiões mais carentes é a agricultura familiar, produção de alimentos saudáveis, agroecologia, com distribuição de terra, fazer reforma agrária. Eu não tenho dúvida que isso melhora a economia da cidade. Eu citei para vocês algumas cidades onde tem um MST forte, com locações, com assentamentos, acampamentos. Eu não tenho dúvida que a economia de Campo do Meio está melhor que a economia de Pedral. Está melhor que a economia de São José do Alegre, porque tem uma dinamicidade maior. Então, assim, se a gente conseguir desenvolver, né, a produção de agroecologia, de agricultura familiar, a gente vai ter um desenvolvimento melhor. Essa região nossa aqui, que é muito montanhosa, né? Ela, inclusive, não tem tanta grande fazenda, né? Você tem maioria pequenas e médias, até porque não dá para você botar trator, né? Os meus tios que plantam café lá em Pedral me contam, falam, Bruno, se eu botar um trator aqui, ele vira de ponta cabeça, porque é muito montanhoso. Isso acaba distribuindo mais a terra, distribuindo mais recursos, e a gente consegue ter menos desigualdade social. Não que não tenha na nossa região, mas comparado com o norte de Minas, por Jequitinhonha, aqui tem menos desigualdade social para desenvolvimento. Eu acho que a solução é a agricultura familiar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública. E a gente vê que o crescimento das facções criminosas em Minas é preocupante. E sendo político, focado em saúde e educação, como você vê essa questão da segurança pública aqui em Minas Gerais? E você acredita que a solução está, assim, em maior repressão ou prevenção social? Bom, não tenho dúvida que crime organizado faz terrorismo e gera terror nas famílias, e ele tem que ser combatido com a força do Estado, né? O Estado tem o monopólio das armas e tem que ter políticas de repressão para o crime organizado. Não só para o crime organizado na periferia, da vila, da favela, porque a droga não é produzida na vila e na favela. Ela é produzida onde dá para produzir, geralmente tem transporte, tem grandes empresas, muitas vezes, refinando cocaína, grandes empresários fazendo tráfico de armas, e o combate, portanto, tem que ser na rua, mas tem que ser também o combate ao crime do colarinho branco, tem que ser combate à lavagem de dinheiro. O BCC hoje comanda posto de gasolina, o BCC tem até relações na Faria Lima, na Bolsa de Valores, então tem que ter inteligência para combater o crime. Então, o nosso principal defesa é essa, né? Que a gente possa desmantelar, cortando o financiamento das organizações criminosas, e muitas vezes esse financiamento, infelizmente, está vinculado à política, está vinculado a empresário, está vinculado à Bolsa de Valores. Eu tenho muita esperança na Polícia Federal, né, na inteligência policial, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir combater o crime organizado no Brasil. E você acredita que é possível evitar que o crime se expanda para o interior do Estado? Ou já estamos em situação crítica? Estamos em situação crítica, não tem dúvida, né? O crime já está enraizado, infelizmente, né, em boa parte do estado de Minas Gerais, inclusive essas facções criminosas crescendo, né, de uma forma, inclusive, questionável, né, porque a gente precisa. Cadê a inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais? Por que a gente não conseguiu até agora aprovar a PEC da segurança pública no Congresso Nacional para ter mais interação entre a Polícia Federal e as polícias militares, né? É um absurdo essa situação, né? A gente precisa enfrentar isso não com polarização ideológica, não com debate ideológico como a extrema-direita, que não pode passar a PEC da segurança pública, porque eles estão simplesmente querendo o pior para o Brasil. Eles querem mais violência, querem deixar o crime crescer para dizer que é culpa do Lula. Isso é um absurdo que está acontecendo. Eles não permitem a votação da PEC da segurança para deixar a coisa piorar e dizer que a culpa é do Lula. Na realidade, nós precisamos justamente
de novos marcos legais, de mais inteligência, de mais integração, e entender que nós estamos num país que precisa enfrentar o crime, sim, com contribuições até das polícias internacionais, mas não defendendo o que Trump está fazendo. Essa história de Trump decretar, a pedido do Flávio Bolsonaro, né, que no Brasil tem organizações terroristas, isso é um tiro no pé. O cara quer ser presidente do Brasil e vai atacar a soberania do Brasil de combate ao crime organizado. Tem que combater com inteligência, mas não desse jeito que o Trump quer. Ele está querendo criar tumulto, né, como eles sempre fizeram, criar tumulto com as nossas eleições, interferir, né, dizer que o povo brasileiro, né, enfim, não está tendo autonomia, sendo na realidade a gente precisa lutar pela nossa soberania, pelas nossas urnas, pela nossa democracia e não permitir intervenção dos americanos aqui. Certo. Bruno, tem um assunto agora que a gente vai pegar, como você é um homem de militância, eu quero te presentear, depois eu quero que você faça um vídeo, e eu quero que você seja mais um militante, mais um apoiador da nossa causa, aqui em Caxambu, no movimento Somos Todas Professoras. Nós estamos aqui com as nossas ADIs lutando para que elas sejam enquadradas, né, no quadro pessoal do magistério. E essa lei 15.326 vem dar segurança para elas, para que elas possam lutar pelos direitos de fato, né, e esse reconhecimento, a valorização e corrigir essa distorção. Então, estou te dando esse presente. Quando você puder ir, usa lá em Belo Horizonte, faça um vídeo para nós, porque vai ser muito importante a sua fala aqui para as meninas. E eu falei que você estaria vindo aqui hoje, né, e que a gente iria fazer esse podcast, e que eu ia deixar esse presente para você aqui. Então tá aqui o presente, as meninas vão ficar muito lisonjeadas com você usando essa camisa. E a gente falar em educação, depois você pode falar um pouquinho sobre a Lei 15.326 e sobre o apoio para elas também. Eu quero pegar um assunto com você nessa parte da educação, que é a sua principal bandeira também. Com recursos limitados, você promete fortalecer o SUS, né? A gente fala saúde e educação junto. Colocar o SUS no centro da política. Como isso pode ser realizado na prática sem dinheiro? Nós vamos pegar primeiro a saúde, depois a gente parte para a educação. Só antes disso, Luciano, dizer para vocês o seguinte, ó, educação infantil, né, gente, é tão importante. Eu vou dizer para vocês que um país que tenha dignidade, que ele cuida com prioridade das suas crianças. E as nossas trabalhadoras, né, educadores infantis, né, as professoras, né, das creches e da educação infantil não receberem, em alguns municípios do Brasil, o piso do professor. É um crime, um absurdo, é justamente uma inversão de valores. Então, eu parabenizo vocês, né, com toda a equipe da educação aqui de Caxambu, que está nessa luta. Conta com o meu apoio, inclusive como deputado, né, a gente vai, né, se for essa vontade do povo mineiro, vir aqui, sentar com o prefeito, discutir alternativas. Se for preciso, a gente bota mais recursos aqui no município, bota emenda parlamentar para garantir a justiça, que é a garantia do piso salarial para todas as trabalhadoras da educação infantil aqui da cidade. Segundo, a gente sabe que os recursos eles são limitados. Não existe recurso infinito. E tem que ter prioridade. E a prioridade é o quê? Aquilo que a ciência já mostrou que faz diferença. A gente sabe, por exemplo, que ter creche, que ter educação infantil pública, né, para proteger as crianças na primeira infância, gera resultados não só para o presente, mas para o futuro, para a geração que a gente está construindo. Então tem que ser prioridade. Da mesma forma como a atenção primária, né? Você ter a médico, o médico de família, o agente de saúde, o enfermeiro lá da comunidade para tratar hipertensão, diabetes, resolver os problemas lá no dia a dia, isso também é um investimento, porque quanto mais bem organizado, menos gente interna, né? A ciência já mostrou isso para nós. Quanto mais estratégia de saúde da família, menos gente lotando a UPA, menos gente internada no hospital, menor mortalidade, inclusive, de doença cardiovascular, né? Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que priorizar aquilo que realmente dá retorno para a sociedade. Isso a gente faz com ciência e com democracia, dialogando com as pessoas e definindo as prioridades. A educação básica ela depende muito dos municípios, né? A educação infantil. Qual deve ser o papel do Estado
de Minas Gerais para apoiar essas prefeituras? Como você falou, você pode fazer umas emendas, né? Pode apoiar a prefeitura nesse sentido. Qual seria esse papel? Sim, na saúde a gente tem também essa analogia com a atenção básica, né, com a atenção primária, que também é responsabilidade dos municípios. Mas o Estado de Minas, eu acho que ele tem algumas obrigações. Primeiro, ele tem que garantir diretrizes para a política pública, para a interação, principalmente nos municípios, né, nas micro-regiões, nas macro-regiões. Segundo, ele pode fazer linhas de financiamento específicas para dar o suporte, para ajudar na construção de uma escola infantil, né? Pode e deve, né, ter como prioridade ajudar os municípios que têm, né, mais carência nessa área. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, o Estado de Minas ele tem que estimular os consórcios e as articulações entre as prefeituras para que a gente possa ter uma certa uniformização, sabe, né, no funcionamento da saúde, da educação, da assistência social, que é para isso que serve o Estado, né, para fazer a integração entre o nosso Estado de Minas. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir criar uma Minas mais democrática e justa. Você possui um projeto de lei chamado Prêmio Conhecimento, não é isso? Com a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Qual a sua avaliação sobre a importância da universidade pública para o desenvolvimento de BH e do Estado? Bom, as universidades públicas e os institutos federais são fundamentais para esse desenvolvimento que a gente comentou com soberania e com justiça social. Então, a gente está com a ideia, né, aprovamos na Câmara Municipal o Prêmio do Conhecimento, que é justamente para estimular que a universidade, não só na FMG, mas nas particulares também, todas as demais, né, o Instituto Federal, o Cefet, possam produzir pesquisa para resolver os problemas da cidade. Então, igualmente, né, a gente, né, pensa isso para o Estado de Minas. Vamos criar um prêmio para os institutos federais que têm pesquisa, que têm inovação, que propõem soluções para os problemas aqui da região do sul de Minas, para os problemas, né, que a gente vive no dia a dia. É uma forma da gente estimular não só a pesquisa pela pesquisa, mas as pesquisas que resolvem problemas reais do povo. Bruno, a gente já está quase finalizando. Que é bom quando a gente traz um político, né, ainda mais quando está na disputa de um cargo tão importante do Estado, a gente gosta de extrair bem dele, né, todas as informações. E vamos falar um pouquinho de modelo de governo. O seu mandato ele é coletivo, como a gente já falou aqui, a gente sempre bate isso na tecla, você também sempre você fala, já é seu perfil, né? Seu mandato é coletivo. Você sendo eleito deputado estadual, você pretende levar esse modelo para a Assembleia, correto? E como seria um gabinete coletivo em Belo Horizonte? Porque eu vejo que o seu gabinete, dentro da Câmara, ele é bem coletivo. Aí eu quero saber como que ele vai ser dentro da própria Assembleia. E a outra coisa que eu queria ver com você é sobre a vinculação dos movimentos sociais, né? Como seria a relação do seu mandato com as ocupações de terra do MST ou com as greves de servidores? Bom, primeiro ponto, dizer que eu fico muito feliz, né, de estar construindo uma experiência na Câmara de Belo Horizonte que responde a necessidades reais das pessoas. Então, nós conseguimos aprovar, por exemplo, um projeto de lei, Luciano, que define o que é o assédio moral no serviço público. A gente enfrentava muito problema lá em Belo Horizonte, na prefeitura, porque tinha uma definição muito abstrata e a gente conseguiu definir 7 itens do que é o assédio moral. Por exemplo, impedir que o servidor faça curso de capacitação, né? Fazer exposição pública, né, do servidor numa reunião de trabalho, enfim, uma série de exemplos concretos do que é assédio moral para que a gente possa ter menos adoecimento mental no trabalho e um trabalho com mais alegria, com mais dignidade, com mais respeito. Segundo, nós estamos, por exemplo, com muita alegria, garantindo mudanças na legislação de Belo Horizonte para valorizar aquele profissional que é um professor naquela área. Então, por exemplo, o médico que dá aula na faculdade, na residência médica, né, ele precisa ter espaço para fazer isso, da mesma forma como o professor que é docente também tem que ter espaço. Então, nós estamos valorizando
o serviço público como uma escola também, né, de formação de profissionais. Isso é muito importante na saúde, para a gente formar os nossos especialistas, né, qualificar todos os profissionais. Terceiro, a gente está fazendo um projeto de lei lá, que é o projeto de lei do Gari Laudemir. O Gari foi assassinado brutalmente, né, por um troglodita, um homem rico, branco, que se dizia patriota, que assassinou um gari, um homem dele, um trabalhador, simplesmente porque ele queria passar com o carro dele. E num determinado momento, o caminhão de lixo estava manobrando, ele se sentiu injustiçado, sacou uma arma e assassinou a queima-roupa com Carlos Aldemir. Nós estamos aprovando uma lei para garantir saúde, segurança e proteção aos garis que fazem a limpeza urbana e também garantir direitos para que eles possam, por exemplo, ter acesso a banheiros, a um lugar para comer com dignidade, enfim, para a gente melhorar a nossa cidade e, como eu disse, cuidar de quem cuida. Esse é o espírito principal. Na Assembleia, perdão, na Assembleia de Minas, nós vamos fazer como estamos fazendo na Câmara. Nós vamos dialogar com todos os movimentos, todos os grupos que conquistaram esse mandato, que nós estamos em disputa agora na pré-campanha, para que a gente possa compor uma equipe, né, que possa realmente traduzir, né, a necessidade. Que eu sempre digo para a turma lá, eu quero que a minha equipe não seja só o Petralva, que a minha equipe também forme novas lideranças, mulheres, homens, jovens, para que a gente possa renovar a política sempre, né? Que seja um celeiro de novos militantes e novos quadros, que tenha como foco principal não só a projeção do Pedral, mas que nós queremos também a projeção do sindicato. Então, o sindicato vencer numa boa campanha salarial, fazer uma greve, os movimentos fazerem uma ocupação, moradia, conquistar um terreno, a gente conseguir fazer obras, tudo isso tem que melhorar a vida do povo e tem que fortalecer a organização popular. Como você é estudiante aqui do nosso circuito das águas aqui, da nossa região, sul de Minas, a gente vai pegar um bloquinho, esse bloco agora aqui, para a gente poder falar um pouquinho de Caxambu, que você está aqui. A gente teve um privilégio muito grande, porque hoje nós estamos aqui, o presidente Lula está em BH, né? E ainda tem jogo com o Brasil, e ele está aqui conosco depois de uma assembleia de praticamente quase 7 horas ali, o dia todo você aqui com essa garra, com esse pique animado, né? Até contagia a gente que está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a região, o que você viu aqui de Caxambu. Você está andando por todo o estado, que a gente tem acompanhado, a gente passou um estudo em cima de toda a sua rede social. E falar um pouquinho aqui do Circuito das Águas do Caxambu, você viu que aqui a gente tem um enorme potencial, que é as águas minerais, né? Eu queria saber como você vai trabalhar esse aspecto aqui, não só Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Conceição do Rio Verde, em áreas de contendas, como você vai trabalhar na sua gestão, buscando investimentos, dando prioridades políticas para essas cidades aqui do interior. E você, estando deputado, sendo eleito, né, deputado estadual, qual seria a sua ação concreta de destravar o turismo aqui na nossa região? São 3, a última pergunta eu vou te fazer agora. E a nossa região aqui, ela depende muito do turismo. Caxambu é uma cidade turística. Circuito das Águas é um circuito turístico. Como que você possa dar de exemplo, ou você pode falar assim, gente, é assim que funciona, para vocês não depender só do turismo. O turismo tem que ser um dos mecanismos, mas isso aqui também funciona aqui na terra de vocês. E o que você pode prometer para o eleitor aqui de Caxambu, que você vai conseguir cobrar quando você for eleito? Opa, E que nós podemos cobrar de você depois. Nossa Senhora, primeiro dizer para todo mundo, ó, uma alegria da minha vida vai ser poder, como deputado estadual, ajudar a minha região natal. Eu nasci e cresci aqui, né? Minha mãe e meu pai já me trouxeram para brincar aqui nesse parque, né? No Parque das Águas de Caxambu. Meu pai já morou aqui, já trabalhou em Caxambu. Enfim, então é um orgulho, uma alegria para mim, né?
a vida tendo me levado para Belo Horizonte, né? Como médico, para estudar na Faculdade de Medicina da FMG, mas para trabalhar lá. Mas eu tenho a oportunidade agora de retribuir um pouco do que eu aprendi e também do que a região do sul de Minas me ofereceu através de um mandato que tem, sim, como prioridade cuidar também aqui do sul de Minas. Segundo ponto, essa região é maravilhosa. Eu digo isso para todo sul mineiro, viu, gente? Tem uma música do Milton Nascimento que diz o seguinte: uma notícia vem chegando lá do interior que não deu no rádio, no jornal, na televisão. Ficar de frente para o mar e de costa para o Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Aqui existe um povo que é mais do que é rir e seu destino é um dia se juntar. Eu acho que isso é o sul de Minas. O sul de Minas tem um potencial tão grande. Eu acho que o desenvolvimento do turismo, sabe? Ele tem duas grandes possibilidades, né? Além, claro, né, da gente fazer as conferências, escutar, né, que as pessoas que vivem aqui, que constroem o turismo, acham também que tem que ser as prioridades, mas eu tenho uma grande esperança de poder ajudar o turismo a se desenvolver aqui, primeiro fazendo os grandes festivais, festival de gastronomia, festival de música, tudo isso são formas, Luciano, que trazem as pessoas para cá, para passar uns dias aqui, para conhecer, para se envolver, para vir cá tomar dessa água maravilhosa e voltar depois, porque quem toma da água, né? Nunca mais deixa de vir para cá. E segundo, estimulando o que a gente chama de turismo de base comunitária. O turismo em que permite, por exemplo, como ocorre em alguns lugares do Brasil, o Airbnb, a locação, sabe, de um cômodo na casa, a pessoa ter essas alternativas, ou a região rural, estimular a pessoa a fazer uma pousada para que possa receber turista, fazer a organização, né, das trilhas, das cachoeiras, tudo isso são formas que eu acho que a gente pode avançar, né, na construção. E o nosso compromisso é fazer um grande festival de música, né, aqui na região, junto com vocês, né, para a gente construir junto de música, de gastronomia, para que a gente possa trazer mais turistas para cá. E podemos cobrar. Vamos cobrar. Isso é muito bom. Vamos falar agora no nosso último bloco agora aqui, que é um bate-volta, tá? É um ping-pong. Tá bom. Eu pergunto, você já responde. Tá bom? Privatização ou manter estatal? Manter estatal. Mais impostos ou corte de gastos? Mais imposto para os ricos, menos imposto para os pobres. Pedágio necessário ou injusto? Depende de onde e de qual valor. Estado grande ou enxuto? Estado com o povo. Funcionalismo público. Reforma ou manutenção? Ampliação dos serviços públicos. Você viu que eu estou usando uma metodologia diferente seu dia. Pode também. Isso que eu estou vendo aqui. E segundo turno, você vai se manter neutro ou você vai apoiar outro candidato? Todos contra o Bolsonaro. Bom, como a gente sempre fala, isso aqui é um programa muito democrático, muito aberto, muito assim, natural. A gente não sou repórter e a gente faz o nosso melhor aqui. Esse é o momento final, o grande final, que a gente deixa para a pessoa, né, que está aqui conosco, nosso convidado, nem entrevistado, é um convidado, deixar suas considerações finais e fechar todo esse programa. Mas tem uma pergunta bate-bola que eu fiz para você. Você é Atlético ou Cruzeiro? Opa! Aqui é Galo, viu? Mas quando eu morava em Pedral, era Vasco. Depois eu me apaixonei pelo Vasco, meu pai era vascaíno, mas eu apaixonei pelo Galo quando eu fui para Belo Horizonte. Eu achei que ia segurar, mas eu vou fazer essa pergunta porque a gente tem esse hora de fila. Tá certo. Bruno, agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? E agradeço como presidente, né? Estando como presidente do Conselho Municipal de Saúde, agradeço muito por você ter aceitado o convite, ao Ederson, ao Lu Machado, né, a Nigéria que veio também aqui. Agradeço muito a presença de vocês, vocês enriqueceram muito a nossa plenária. E você está aqui na nossa base aqui, sindical, para nós é importante, porque a gente aqui não tem partido, a gente está olhando os candidatos, trazendo eles para poder vir aqui, o servidor, a população que nos assiste, poder escolher o seu candidato. Né? E a gente vê o seu trabalho, como que você quer transformar Minas através de trabalho, de coletividade. Isso é muito importante. Eu acredito muito também na coletividade.
E a gente sabe que se você for eleito, a gente pode contar com você lá na Assembleia. Exato. E isso é muito importante. Eu quero que você, nas suas palavras finais, eu quero que você fale para nós o que você quer deixar de legado, caso você seja eleito, nos seus 4 anos de mandato, e o que você deixou de legado em BH no seu mandato de vereador. E eu quero que você finalize também, você, na sua fala, o que você acredita que os últimos governos não tiveram coragem de fazer na saúde pública, que você vai pretender fazer isso e vai viabilizar para poder realizar. E a palavra é toda sua, você vai fazer isso aqui e você fecha o programa. Bom, gente, primeiro agradecer demais, viu? Porque estou encantado com a luta de você, né? E do grupo dos servidores aqui de Caxambu, do sindicato, que é exatamente o que a gente faz na Belo Horizonte. Nós somos um grupo de servidores do sindicato que luta pelo SUS, que luta pelo sistema de assistência social, pela educação. E a gente encontrou uma Roma gêmea, que é o time de trabalho de vocês aqui em Caxambu. Segundo, dizer que nossa luta de vida é valorizar os servidores, valorizar os serviços públicos e garantir os direitos fundamentais das pessoas poderem viver com dignidade. Esse é o espírito fundamental da nossa vida. E digam que, né, a oportunidade, né, dessa pré-candidatura para deputado, ela vem a calhar para isso. Nós queremos fazer isso com a força de um mandato da Assembleia e fazer isso com a força do mandato junto com o sindicato, com o conselho. Finalizo dizendo que eu sou apaixonado pelo sul de Minas, viu? Eu moro em Belo Horizonte, é verdade, mas as minhas raízes estão aqui fincadas, né? E o nosso compromisso é de que os frutos, né, dessas raízes, né, que eles possam prosperar aqui na região também. Então, eu sou lá de Pedralva, todo mundo pode ir lá, pertinho ali do colégio, meu pai e minha mãe moram lá, eu sempre venho aqui visitá-los, né? Minha família está tudo aqui, é 11 de um lado, é 12 do outro, né? Os irmãos dos meus pais, e o compromisso de ser mandado ele vai servir para mim, né? Não é um mandato para o Bruno, né? É um mandato para o povo mineiro, um mandato para o sul de Minas, um mandato para o SUS, um mandato dos servidores. Encerrando o programa, a gente sempre dá as mãos aqui. Bruno, como você é muito coletivo, então nós estamos trazendo aqui ó, um motorista. Qual é o seu nome? Hugo. O Hugo E Henrique. e o Henrique, Da comunicação. da comunicação aqui da pré-campanha do Bruno. Então nós estamos aqui, somos muito felizes por vocês estarem aqui presentes. E essa equipe do Bruno aí que está na luta em Minas, para que ele na pré-campanha, depois ele, como candidato, ele vai tentar ser eleito aí. E nós temos mais uma força para lutar pelo sul de Minas aí. E eu finalizo com a poesia caipira, que é o Vamos seguinte: cantar com muitos amigos que a vida canta melhor. Porque enquanto que os passarinhos cantando desperta o sol. Viva Caxambu e viva! Um abraço, gente.